Oi, hoje finalmente iremos falar sobre o último dos 8 clãs maiores de Rokugan, o clã do unicórnio. E se você curte aventuras envolvendo Rokugan, mitologia oriental, samurais, duelos de espada, cerimônia do chá, fica aqui. Depois da vinheta, você vai adorar este cenário. Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Hoje nós iremos falar sobre o último dos 8 clãs maiores de Rokugan, o Império Esmeralda. Estamos aqui falando a respeito de A Lenda dos Cinco Anéis, um cenário de RPG inspirado na mitologia oriental, na história da China, do Japão, das Coreias, enfim, toda aquela região lá com as suas mitologias, com as suas variedades de religião, cultura, filosofias. Então, se você curte, com certeza você vai amar este cenário. Mas só que este não é o primeiro vídeo onde eu falo a respeito de Rokugan, onde eu falo a respeito da Lenda dos Cinco Anéis. Eu vou deixar o link no card, vai lá dar uma olhada, porque eu já falei a respeito da história, da política, da filosofia, da geografia, enfim, já falei sobre muita coisa. Também já comecei a falar a respeito dos clãs maiores, tanto que hoje esse é o último vídeo da playlist de clãs maiores. Também vou deixar o link no card, vai lá dar uma olhada nos outros 7 clãs que com certeza você não vai se arrepender. Aqui em Rokugan tem tudo que você precisa para criar, desde uma campanha tradicional de samurais, bem naquele estilo medieval, até uma campanha de samurais envolvendo magia, envolvendo misticismo. Então dá para você se divertir da maneira que você achar melhor. Não acredita? É só ir lá dar uma olhada e conferir com seus próprios olhos. Mas se você já estava aqui comigo, está ansioso para ver o que eu tenho para falar sobre o último clã, o clã dos unicórnios, vamos então, sem mais demora, para o nosso vídeo. Vem! Se você assistiu o vídeo anterior, no qual falei a respeito do clã do Louva-a-Deus, você viu que o lema deles era: nós somos os filhos do trovão. E por que eu estou falando isso? Afinal de contas, o vídeo não é sobre eles, é sobre o clã do unicórnio. Eu estou falando isso porque o clã do unicórnio ele tem um lema muito parecido com o lema do clã do trovão. O lema do clã do unicórnio é: nós somos os filhos do vento. É quase que praticamente o mesmo lema. No entanto, o clã Louva-a-Deus e o clã do unicórnio são extremamente diferentes, como você irá ver a partir de agora. Então, apesar de todas as suas diferenças, os outros clãs maiores de Rokugan são unidos em um único aspecto. Eles veem o clã unicórnio como estrangeiros e bárbaros das fronteiras. Esta reputação não é inteiramente desmerecida, já que o clã passou a maior parte de sua história completamente ausente do Império. Durante os primeiros dias de Rokugan, Lady Shinjo pediu a seu irmão Hantei o direito de explorar o mundo além do Império, para garantir que nenhuma ameaça viria de lá. A Lady Shinjo, gente, era uma das filhas do deus Lua com a deusa Sol, irmã do Hantei, que é o imperador divino, que fundou o Império Rokugan. Ela queria ajudar o irmão, queria assegurar que tudo aquilo que os irmãos construíssem iria ficar seguro. Mas ela acreditava que ficar trancado, ficar preso por trás da muralha não era a solução para isso. Ela achava que alguém deveria ir longe, alguém deveria conhecer a terra que existia do outro lado da muralha, do outro lado das fronteiras, que alguém deveria mapear, os povos, as culturas que existiam além do Império Rokugan, e assim assegurar que aquele império estaria em segurança. E aí ela pediu a autorização ao irmão dela, e o irmão dela, ele concedeu. Então ela reuniu
né, alguns guerreiros, criou a sua própria família e ela partiu, né, viajou para longe das fronteiras do Império Rokugan e ficou por lá 8 séculos. Quando ela partiu, o clã dela se chamava Clã Kirin e foi só depois do retorno que ele recebeu o nome de Clã Unicórnio. Agora, esse clã mal se encaixa entre os seus iguais, tendo adotado vários costumes que o Império acha estranhos ou até mesmo nojentos. O unicórnio não se importa muito, ele celebra a vida como poucos outros. Ele abraça a sua rica e diversa cultura, apesar da furiosa xenofobia que seus colegas compartilham. O unicórnio pode nunca ser totalmente integrado ao Império, mas seu gosto pela vida, sua natureza compassiva e, é claro, a sua poderosa cavalaria garante que não serão privados de sua posição por um bom tempo no futuro próximo. E vamos aqui falar um pouco a respeito da cavalaria, né? Os unicórnios, eles não são os únicos a andarem de cavalo em Rokugan, não, eles não criaram essa ideia da cavalaria. No entanto, eles trouxeram para Rokugan um tipo de montaria, né, os cavalos Gaijin, um tipo de montaria extremamente forte, resistente, rápida, né? Gaijin é um termo em Rokugan que significa estrangeiro, né? Então são cavalos que não nascem dentro do território de Rokugan, eles eram criado pelas raças Gaijin, pelas raças de estrangeiro com as quais o clã dos unicórnios travou conhecimento durante as suas viagens. E hoje eles têm, graças a esses cavalos, a cavalaria mais poderosa do Império. Isso faz com que os seus irmãos, mesmo a contragosto, acabem aceitando o clã do unicórnio entre eles. O unicórnio, ele é cheio de curiosidade. Essa curiosidade foi originada dos séculos de peregrinação e exploração. Não importa o quão benéfica ou confortável seja a sua situação, nem quanto poder e influência eles possuam, eles não podem evitar de imaginar o que está além do horizonte. Esta filosofia, né, permeia cada ação sua, dando a impressão de que são facilmente distraídos, quando a verdade é que meramente eles desejam resolver os problemas o mais rápido possível para que possam se moverem, possam sair de onde estão, possam voltar às suas viagens, às suas peregrinações. Alguns entre eles superaram essa tendência e é óbvio que são os representantes do clã na corte. Mas em algum lugar, no fundo da mente de um unicórnio, a curiosidade ainda espreita. Outro aspecto dominante da filosofia do unicórnio é se preocupar com aqueles sob a proteção do clã. Todo clã protege os camponeses que trabalham para eles, é claro, já que eles são ferramentas valiosas que cuidam de questões que os samurais não podem ou não querem fazer. Porém, o unicórnio suporta este fardo. Seus séculos de viagem instilaram neles um tremendo senso de responsabilidade para com aqueles sob os seus cuidados, já que qualquer um que perecesse durante suas jornadas não poderia ser facilmente substituído. O clã abraça a virtude da compaixão, do código do Bushido, e seus sentimentos são recíprocos. Poucos clãs ostentam a lealdade de seus camponeses da mesma maneira que o unicórnio. Ou seja, o fato do unicórnio tratar os seus camponeses com honra, com decência, faz com que os camponeses também tratem os seus samurais da mesma maneira. Então existe assim um espírito de camaradagem muito grande entre as classes poderosas do clã do unicórnio e as classes mais baixas. Lady Shingo era de longe a mais compassiva e cuidadosa dos Kamis, tanto que apenas ela tentou se reconciliar com seu irmão Funleng durante a Primeira Guerra. Seu esforço estava condenado a falhar, é claro, mas mesmo assim não a deteve. E seus irmãos e irmãs a respeitaram ainda mais por isso. A família que porta o seu nome sempre lutou para governar o clã, como acreditavam que ela faria. Os Motos são descendentes dos nômades que se juntaram ao clã durante suas jornadas. São brutais e bélicos, com pouco da gentil natureza de seus senhores Shinjo.
embora tenham eventualmente substituído os Shinjos como senhores do clã. Os Utaku, outrora chamados de Otaku, que mudaram seu nome em reverência à segunda trovão do unicórnio, Otaku Kamoko, são devotos e dedicados. Uma família matriarcal com a mais temida e potente força de cavalaria no império inteiro. Os Ide estão entre os mais ardentes pacifistas do Império e, como tal, se relacionam bem com a Fênix. Eles são a voz do unicórnio na corte e tentaram adotar mais os costumes do Império do que qualquer outro membro do clã. Infelizmente, apesar de seus esforços, eles continuam sendo tratados como estrangeiros por muitos. A família Luke pratica estranhos rituais mágicos que são diferentes dos conduzidos por qualquer outra família de Shugenjas e são vistos com estranheza por muitos. Eles têm excepcionais dons em magia de viagem e em estabelecer laços místicos com animais. A pequena família Oryuki foi criada dos Luke e serviu como responsável pelos órfãos e doentes do clã, até que fossem erradicados por uma praga, como era de se esperar de um clã que possui enormes números de cavalaria. As terras do unicórnio são dominadas por vastas e imensas planícies e pacíficas matas. Muito dela é usado para alimentar os cavalos, é claro. Mas durante seus longos anos de viagem, o unicórnio aprendeu muito sobre fazer bom uso de seus recursos e estudou vários métodos gaijins de agricultura. Como resultado, o clã é capaz de alimentar seu povo nas porções modestas e através das terras usadas para cultivo. Em particular, a excepcionalmente fértil região nordeste de suas províncias. O clã também controla uma porção das montanhas espinha do mundo, incluindo o estreito mais importante estrategicamente falando, o Estreito Luke, no lado noroeste da cadeia das montanhas, que separa as porções norte e sul de suas terras. Então veja, gente, que essa relação entre os unicórnios e os gaijin pode servir como pano de fundo para inúmeras aventuras, para inúmeras campanhas. Porque nunca se sabe, né, o que os unicórnios podem ter deixado lá nas terras estranhas, descendentes, né, cruzamento da sua espécie com as espécies Kaijin. Então, você pode permitir, narrador, que algum jogador jogue com um Gaijin, talvez herdeiro, né, talvez bastardo, né, do clã unicórnio, ou um amor que foi deixado lá, algum membro do unicórnio que queira retornar, né? Enfim, dá para criar, né, uma vantagem, né, para narrar fora da muralha, para narrar fora dos limites do clã do Império Rokugan, coisa que os outros clãs até agora não tinham dado essa possibilidade, mas com o clã do unicórnio você tem essa possibilidade. Então você pode interpretar, né, um gaijin meio unicórnio, pode interpretar um unicórnio que sente saudade da vida que levava lá fora e que decide deixar o império e retornar de novo, né, para as terras estrangeiras, ou um unicórnio que resolveu ficar lá por algum motivo, descobriu algo tenebroso e que pode colocar Rokugan em risco e agora ele está voltando para dizer para, né, o seu clã o que está acontecendo. Enfim, dá para criar inúmeras histórias interessantes utilizando, né, essa curiosidade, utilizando essa experiência de vida que o unicórnio tem. Dá para narrar também dentro do império, fazendo, né, com que eles sofram preconceito, né, dos outros clãs, atritos, conflitos com membros dos outros clãs que não aceitam, né, a presença dos unicórnios. Enfim, a criatividade aí do jogador e do narrador é que vai determinar o limite. Com certeza dá para criar histórias muito divertidas. Mas se você pretende jogar com o clã do unicórnio, seria muito importante que você soubesse como esse clã vê, o que ele pensa a respeito dos outros clãs. Vamos lá? Vamos ver a visão do unicórnio a respeito dos outros clãs de Rokugan. Começando, é claro, pelo caranguejo, né? O unicórnio acha que eles não se importam
por eles serem diferentes, porque eles não ligam para os costumes do império mais do que o unicórnio. Para eles é revigorante ser tratado como iguais e não esquecerem, né, da camaradagem. Você vem acompanhando os vídeos, você deve lembrar que os caranguejos foram os primeiros a receberem o unicórnio, né, de volta quando ele retornou, os primeiros a reconhecerem que eles eram os descendentes da lei de Shinjo, que tinha partido para explorar, para conhecer o mundo ao redor, né? E isso faz com que unicórnio e caranguejo tenham uma boa relação de camaradagem. Já a garça, né, ela também viu no retorno do unicórnio uma forma de se projetar, né? E ela foi um dos primeiros clãs a apoiar, né, e a reconhecer, depois do caranguejo, a chegada do unicórnio. Por isso que o unicórnio diz que se não fosse por eles, nunca teriam conseguido reclamar a sua herança, e que eles sempre vão se lembrar deles como aliado e vão perdoar a sua arrogância, porque eles não conhecem outro caminho. Então eles acham que a garça é do jeito que ela é, por falta de conhecimento de vida, mas que apesar de tudo é uma grande aliada que ajudou eles quando eles mais precisaram, e eles não vão esquecer disso. E o dragão, né? Eles se perguntam que tipo de pessoa pode tolerar se esconder nas montanhas por 1000 anos. Como é que eles aguentam? Eles não anseiam pelo vento em seus cabelos, eles não desejam as planícies para correrem por baixo deles. Eles são extremamente peculiares, ou seja, eles acham o clã do dragão estranho, divertido, eles não conseguem imaginar aquele estilo de vida que eles levam para eles mesmos. E qual seria a relação deles com o leão? Os leões são os vizinhos mais próximos e são também os maiores inimigos em potencial que o clã do unicórnio possui. Eles odeiam os unicórnios porque eles são diferentes, mas reconhecem o poder militar dos unicórnios. Talvez um dia eles possam ser aliados ao invés de simplesmente neutros um em relação ao outro. Qual será a visão deles com o louva-a-Deus? Para eles, os louva-a-Deus são ambiciosos e agressivos, vivem tentando conquistar um lugar para si no império. Nesse sentido, né, o clã do unicórnio reconhece que eles se parecem com eles. Já o que eles pensam em relação à fênix, né? Eles dizem que a fênix os menosprezam, mas ainda assim anseiam pelo conhecimento que eles adquiriram. E ele diz que se ela deseja ganhar acesso à biblioteca deles, ela deve primeiro os tratar como igual. Uma pena que ela não queira fazê-lo, porque eles sabem que teriam muito conhecimento para compartilhar com ela. E o escorpião? Será que os unicórnios se dão bem com o escorpião? E ele diz que mesmo no mais traiçoeiro dos reinos, nunca encontraram alguém tão detestável quanto o escorpião. Ou seja, ele diz, a gente viajou por muitos lugares ruins, a gente conheceu muita gente ruim, mas nunca encontramos ninguém igual a vocês, do escorpião. Ele diz que eles são uma peçonha no império e talvez como seus inimigos possam forjar aliança com outros clãs contra eles, né? Então, eles estão dispostos a abraçar qualquer aliança contra o clã do escorpião, porque eles os odeiam profundamente, consideram eles um veneno no seio do império. E será que o clã do unicórnio, ele é, como é que eu posso dizer, ele é tolerante com os clãs menores, né? Bom, a opinião deles sobre o clã menor é que a fraqueza deles lhes dá pouca importância. Mas os bushis podem ser tão bravos e honrados como qualquer samurai de clã maior. Por isto, ao menos, eles devem ser respeitados. E assim, né, gente, acabamos aqui com a visão dos unicórnios, né, sobre os seus irmãos, né, os outros samurais. Espero que vocês possam utilizar, né, as dicas que eu dei aqui para criarem, utilizando esse clã incrível, né, esse clã. Com certeza vai dar para vocês enredos divertidos. E, enfim, com isso eu encerro nessa playlist sobre os clãs maiores de Rokugan, tá certo? Encerro toda a primeira divisão do livro A Lenda dos Cinco Anéis, a 4ª edição. Quando eu retornar, será para falar a respeito
do sistema de regras, né? O sistema Whole Equipe, que é um sistema de regras fabuloso que foi adotado pela New Order para este cenário na 4ª edição, né? Se você joga com a 3ª ou com a 5ª edição, provavelmente você vai jogar com um sistema diferente. E nós vamos falar muito a respeito aqui do sistema Whole Equipe, porque na minha humilde opinião é um dos melhores sistemas de RPG que eu já joguei e eu quero compartilhar eles futuramente com você. Mas o cenário também ainda não morreu, esporadicamente eu vou retornar aqui trazendo curiosidade, falando mais, a gente ainda vai falar sobre o Shugenja, vai falar sobre muitas outras coisas legais do cenário da Lenda dos 5 Anéis. Obrigada por ter ficado aqui comigo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos que jogam RPG, para que eles também possam conhecer esse cenário incrível. E não deixa de conhecer os outros cenários, outros vídeos que tem no meu canal. Eu aguardo você nos próximos vídeos. E se é a sua primeira vez aqui comigo, tá? Me ajuda a continuar com esse trabalho, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando, dando um joinha. É assim que eu vou poder levar o meu trabalho adiante. Desde já, muito obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.